de hermenêutica filosófica, um curso para te poder conceder a oportunidade de transitar no pensamento de todos os principais pensadores, filósofos que trabalham com a hermenêutica do ser, com a ontologia, com todas as propostas da dialética, da dialógica e até, para que não dizer, de um desenvolvimento vamos dizer assim, interdialógico pedagógico do ser a partir da sua própria interpretação existencial. Então é uma hermenêutica extraordinária para você transitar no pensamento dos principais filósofos da hermenêutica, como Wilhelm Tilden, como Schleiermacher, Wilhelm Tilden, o próprio Hegel, Heidegger, Habermas, Nietzsche, e também trabalharmos com outros teóricos que estão como Merleau-Ponty, depois irmos para o Gadamer e Paul Ricoeur, e com os dois Gadamer e Paul Ricoeur fazer uma interação dialógica com todos os teóricos que eles mencionam, para construindo assim a cada etapa, a cada momento, a cada aula, um pensamento, um desenvolvimento, um aflorar de saberes dentro do propósito, do prospecto da hermenêutica do ser e da interpretação. Faça esse curso comigo. O número para você fazer o curso, para você se inscrever, matricular, tomar as suas interações comigo para poder alinhar tudo para fazer o curso, está aí na tela, que é o 62 981 09 1777. Obrigado. Hoje vou tratar de um assunto de suma importância, que é justamente nós começarmos a construir um pensamento sobre a ideia da ontologia, tá? Quando trabalhamos com a ideia da ontologia, nós estamos trabalhando com questões relacionadas pertinentemente, principalmente à reflexão e também à vida cotidiana. E também, vamos dizer, até o próprio mistério ontológico, que Gabriel Marcel vai falar de viver o alheio a ele, certo? Buscar uma urgência da existência. E até podemos dizer que pelas vias, não é? De um sentimento, de uma experiência súbita, de um choque ou até de uma afeição, é que vai se fazendo o ente em si próprio, tá? E com isso nós começamos a desenvolver instantes breves e também até alguns fugazes, tá? Instantes breves e alguns fugazes de um espanto pela vida, ou até que vai gerar uma dúvida, que vai ser uma dúvida que vai iluminar você entre os outros. E a partir disso surge a rotina do hábito, o homem contornando o encontro com o ser, tentando assim escapar do que está lhe tornando oculto. Também lançar ao mundo, propor ao universo, ao cosmos, um olhar sempre interrogativo e surpreso, uma eclosão, tá, do ser e uma plenitude da verdade. Então, essa seria a proposta até de uma ideia que nós podemos construir da própria ontologia, tá? Uma ideia ontológica. E quando eu falo de ideia ontológica, eu posso também já me direcionar aos planos do sucessivo aprofundamento ontológico a partir da visão de Aristóteles, da própria metafísica, de Heidegger e de outros como Tomás de Aquino, que vão trabalhar, por exemplo, a ontotel, tá? Porque há um progresso do conhecimento, não necessariamente uma informação de eu sou, que se torna, na verdade, um primeiro fio até para o desocultamento do ser doente e também do sujeito, do indivíduo e até da própria essência, que seria o próprio predicado, tá? Uma outra coisa interessante é que a ontologia por si só,
ela é a proposta, segundo Aristóteles, de desenvolver algumas partículas que se tornam essenciais a partir do estudo do ente. Então, vamos estudar a substância, vamos estudar a relação, e aí entre a substância e a relação surge o acidente, e aí vem a propriedade, e com a propriedade vamos ao inerente, e com a propriedade vamos à contenção, e o inerente nos leva à qualidade, nos leva à quantidade, o direcionamento, que é vinculado à propriedade, vai nos levar ao movimento, que é a ação e a paixão, e o direcionamento também vai nos levar à intermediação, que se torna o estado e a posição, e a propriedade vai nos levar à contenção, que vai nos levar ao lugar e ao tempo. Então, isso constrói-nos uma possibilidade, uma proposta de um olhar ainda muito mais profundo dentro da própria visão ontológica do ser. E quando eu penso na visão ontológica do ser, eu também tenho que pensar em algumas ontologias que estão esquecidas, como, por exemplo, a de Leibniz, que vai dizer que o primeiro sistema axiomático de lógica formal, e que vai propor ele, inclusive, esse primeiro sistema de lógica formal, a partir do cálculo e do predicado, que vai também ser construindo toda uma universalidade do pensamento. O Christian Wolff e o Jacob Longhard, que vão trabalhar com sistemas de classificação formais e também vão propor a organização de algumas questões sistemáticas, principalmente do que está esquecido, tá? O próprio Immanuel Kant, que vai usar a parte do seu sistema trabalhando com essa questão da própria organização sistemática, e aí o Euler trabalhando com a teoria dos grafos, o Bertrand Russell trabalhando com o positivismo lógico, o Franz Betano trabalhando com a subcategoria do ser na consciência, e o Edmund Husserl trabalhando com a fenomenologia, até se tornando o pai da fenomenologia, e tendo por aluno Brentano, que vão propor principalmente que precisamos voltar às coisas mesmas, e delas construir o nosso pensamento fenomênico, tá? E aí, com isso, nós vamos ver alguns conceitos surgirem, como, por exemplo, a acuidade. Os escolásticos vão trabalhar com o que é fundamental ou essencial em alguma coisa que se torna a essência de algo. O contingente, que vai trabalhar com o que não é falso nem verdadeiro, mas nos concede três visões ou proposta de luas. O nomen, que vai trabalhar com questões radical latino para o nominal, e vai trazer também com isso a nomenclatura, e vai trazer também a possibilidade, a significação da nominalização, segundo o Guilherme de Ockham, tá? E aí o participial, que vai fazer a proposição da forma nominal de um verbo, tornando o adjetivo e substantivo passado, vendido, feito, ou até uma forma de gerúndio, presente, vendendo, fazendo. Então, vai construindo todo um sentido lógico, tá? O existe porque existe para que existe. E com isso nós vamos vendo também alguns esclarecimentos surgirem, por exemplo, como o ente pode ser tomado, ut nomen, e até o participum, tá? Essência, entidade, também ousia. Quando se trata de essência e entidade, estamos tratando de ousia, conforme vai se estar referindo à própria natureza ou até à própria acuidade que um objeto construi na sua definição. E participialmente, ou participialmente, tá? O ente vai significar justamente o que existe em ato, sujeito, lançando sempre a efetiva da razão de ser. Então, conforme vamos assumindo a acessão nominal ou participial, ontológica, essencial e existencial,
nós vamos vendo surgir uma construção de ser um verbo, e o verbo significar uma pressuposição, uma possibilidade de participação relativa ou até um ato de sujeito, e um copulativo, no primeiro caso, de existência com pertencimento, lógica entre o sujeito e o predicado, e afirmando e negando algumas propriedades de qualquer um dos sujeitos que vão construindo e formando o entrelaçar, o entrelagir, o interpensamento do ser. Então eu começo a pensar a partir do verbo ser, o Dein, Design de Heidegger, a relativa a um sujeito, que é o atuar do consumando, o entitativo, que é o mesmo que existir, o copulativo, que se torna uma lógica entre o sujeito e o predicado, as línguas que podemos considerar de indo-europeias, que vão trabalhar com sobreposições existenciais, uma originariedade, inclusive até do predicado, e aí vem o semântico, que é a proposta do verbo ser, a partir da contenção das flexões produzidas pelos termos dentro da sua estrutura terminológica. E aí entramos na raiz, que é justamente o nascer, entramos no crescer, que é justamente o desenvolvimento da raiz, e no permanecer, quando a raiz já está dando seus resultados. E aí, com isso, vamos trabalhando com a universalidade do ser, a partir da modalidade própria, a partir da genética, a partir da genérica, a partir das diferenças, as diversidades, as polivalências. E aí entraremos depois na univocidade da analogia, que não é a própria universalidade do ser simples, mas vai englobar tanto a pluralidade dos entes, como a diferença com que elas vão surgindo a partir de uma própria diferenciação de um problema do saber e do informar, como predicar-se aos diversos tipos do ente, trazendo soluções como empiristas, nominalistas, que vão trazendo todo um desenvolvimento, né, entre os conceitos e as propostas e articulação conceituais. Então, dentro desse desenvolvimento, desse pensamento, dentro dessa construção, é que nós vamos trabalhando cada etapa para indo construindo o pensar, o entender, o compreender, o vislumbrar, o articular